feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Olá, gente, tudo bem? Doutora Ana Paula, um beijo pra você, Gilson. Kleber, Thaís, beijo, Thaís. Doutora Ana Paula, temos que fazer de novo, hein? A live aqui com a gente. Ana Paula que tira essas ruguinhas, faz maravilhas. Oi, Mari, Mariana, que saudade. Um beijo pra você, amor. Minha nutricionista favorita. Gente, olha só, hoje a gente vai conversar aqui com a Débora Martins, né? Falar sobre yoga, sobre muitas coisas legais. Quero mandar um beijo para a equipe da Santa Isabel, maravilhosa equipe. Lá vocês sabem que tem exames de qualidade, feito com a maior competência, né? Uma equipe nota 1000, né? Um beijo para Santa Isabel. Se você qualidade, bom preço, vá na Santa Isabel, né? Que é o melhor laboratório da nossa região aqui. E um beijo para a equipe da Savit. A Savit, gente, é ambulância UTI móvel. Você que tem uma empresa aí precisa de qualidade, agilidade, que seu paciente chegue no destino adequado, bem, chame a Savit, não pense diferente. E também a Savit também trabalha com home care, tá, gente? Se você quer montar toda aquela UTI na sua casa pro seu ente querido, chame a Savit, tá? Eles são maravilhosos. Tô procurando aqui, gente, a Débora, que eu vi ela me dando oi. Débora, cadê você? Você não tá aparecendo online pra mim, Débora. Ela não tá aparecendo online pra mim. Mandei o convite, aceita aí, Débora. Oi, minha linda. Ei. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Você não tá aparecendo online? Ué, mas agora tá direitinho? Tá tranquilo, tá sempre linda. Ela cabelo tá mais castanho. Tá mais claro agora. Tô ficando loira, tô ficando ruiva. Mandar já um beijo pra Cristina, pro João, né? Obrigada. Os papais da Débora. Obrigada. A outra Débora entrou. Beijo, Débora. Débora, você sempre foi 1001, né? Certo. Teatro, a Débora tá lá. Tá lá na dança. Como é que você começou a descobrir o seu corpo, assim? Na verdade, foi um pouquinho antes da dança. Eu comecei a dançar muito nova, né? Eu comecei a dançar criança ainda, mas eu comecei mesmo a descobrir as questões do meu corpo
quando eu comecei a praticar capoeira no projeto pequenininho que tinha aqui perto. E eu comecei a descobrir movimentos, eu comecei a descobrir o meu corpo de uma forma diferente, de uma forma mais forte, de uma forma mais energética, de uma forma um pouco diferente até da dança. E foi o que me levou até a buscar outras possibilidades, além só do balé, que era o que eu praticava na época. Mas foi a capoeira que me abriu os caminhos assim, para esse estudo da corporeidade. Ô, Débora, aí depois você fez também street dança, não é? Fiz. Eu lembro muito você fazendo aula de street também. Aí você começou com balé e depois você foi pro street? Isso, eu comecei com balé clássico e depois eu fui descobrindo outras danças. Aí eu fui pro street dance, Uhum. foi a segunda modalidade de dança que eu fiz. Depois do street dance, porque o street também me abriu todo um caminho, um leque diferente de possibilidades do corpo, porque é totalmente diferente do balé, né? É uma coisa mais forte, mais energética, tipo a capoeira, assim, é uma coisa mais Uhum. solta, as batidas da música. E no street, as batidas da música vão levando a gente, né? É uma coisa mais natural do que o Uhum. balé clássico. O balé clássico é muito rígido, é muito fechado. O street ele já abre, ele já é mais expansivo, já é uma coisa que usa mais força. E daí, depois do street, junto com a capoeira, eu conheci a dança contemporânea. Foi a modalidade pelo que eu me apaixonei mesmo e foi que eu fiquei mais tempo, foi na dança contemporânea. Mas aí que juntou com as questões do teatro, porque já tinha todo um estudo diferente, eu já estava um pouquinho mais Uhum. madura e o meu estudo do corpo já foi completamente diferente a partir daí. E, Débora, dança contemporânea, para quem não conhece, ela é parecida com que tipo de dança? A dança contemporânea, ela também é chamada de dança livre. É um pouquinho diferente da dança livre, porque ela tem alguns Uhum. aspectos, mas a dança contemporânea ela veio para quebrar com o balé clássico, com aquela coisa voltada com uma técnica muito rígida. A dança Uhum. contemporânea ela traz aspectos da contemporaneidade mesmo, de questões sociais, ela traz questionamentos, ela se une muito com a questão do teatro Uhum. e ela conta histórias com o próprio corpo, mas bem essas questões da sociedade, do que está acontecendo agora na sociedade. E ela traz no corpo isso. Então as músicas são muito diferentes, não são essas músicas que a gente tem tanto costume de ouvir na rádio ou na internet. E os movimentos também são bem diferentes, porque são movimentos que não tem tanta estética, assim, não são movimentos tão retinhos, tão quadradinhos. É uma coisa mais solta, Uhum. mais livre. Porque, por exemplo, num balé, nem sempre quer contar uma história. A dança contemporânea, ela te passa algo, né? Ela te passa uma mensagem, Te passa né? uma mensagem, sim. O balé Uhum. clássico, ele conta histórias também, só que realmente nem todos. Mas o balé clássico de repertório, ele sempre tem uma história, mas é aquela história clássica, tipo Romeu e Julieta, Copélia, são histórias Mas mais aí você está falando de uma antigas. ópera inteira, né? Isso, uma coisa mais É. romântica, tradicional. A dança Uhum. contemporânea ela já não tem nada de tradicional, ela quebra o tradicional, ela vem para romper com isso. Eu lembro de uma vez, eu fui assistir uma dança contemporânea. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com a dança contemporânea, a gente se Hum, assusta um pouco. E sim. era uma mulher assim bebendo e ela mostrando os estragos que a bebida fazia na vida dela. Então assim você leva um pouco de choque, assim, e ela fez brilhantemente. E eu me assustei, assim. Isso é dança, não é? É É que o isso, exatamente corpo. isso. Ela traz, a dança contemporânea traz esse grande ponto de interrogação. Isso é dança ou não é? É o quê? Sabe? Você sai com alguma coisa dali que vai ainda durar mais tempo do que só aquele momento que você está assistindo.
E aí, dessa parte, você foi para educação física. Isso. Na época eu queria fazer a faculdade de dança, mas Uhum. como não tinha na região para mim e para eu ir para fora para poder estudar, na época eu era muito jovem, eu entrei na faculdade com 17 anos ainda, 17 para 18. Então eu Até parece que decidi. ela é velha, né, gente? Entrei muito jovem, aquela coisa assim, sabe? Uma pessoa de 90 anos contando, muito jovem. Ai, mas meu coração tem 83, tá? É, mas assim, aí eu decidi fazer educação física por conta das questões de corpo mesmo. Porque era uma coisa muito interligada, né? Porque eu pesquisei, eu li um pouco Uhum. e vi que eu poderia trabalhar com dança ou com essas outras coisas cursando educação física. E o que aconteceu? Eu entrei na educação física e descobri um mundo novo, né? E aí eu Tá comecei a me falando? apaixonar por várias outras coisas que eu não conhecia, porque Uhum. eu tinha preconceito com educação física quando eu entrei, porque eu era do mundo das artes, né? Eu não era do mundo dos esportes. Então, assim, eu não conhecia nada de esporte. E eu super era preconceituosa com isso. Eu falo super abertamente. Porque eu achava, assim, que esporte era aquela coisa de competição. E aí eu fazia as minhas críticas, né? Mas aí quando eu caí lá dentro, eu vi que não é nada a ver, não tem nada disso, que tem isso também, mas onde não tem, né? Tem em todo lugar. Exato. E eu descobri um mundo novo também quando eu entrei na educação física. E aí foi quando as coisas foram surgindo na minha vida em relação a trabalho e trabalho com essas questões de corpo. Você pode até me corrigir, Débora, se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas se eu não me engano, até na matriz curricular da educação física tem a matéria dança, Sim, né? são 2 períodos. Fiz dança 1 e 2. Então, assim, é uma coisa que parece tão distante, mas está muito próximo, né? Sim, Você vê sim, as academias hoje, eu acho que está mais comum a questão da zumba, né? A questão, sim. porque ela libera endorfina, ela faz você ficar mais feliz e Mais leve. Dançar emagrece. é bom demais, gente. Dançar, eu falo muito com as minhas alunas, até com cliente de personal, ou com pessoas que às vezes estão precisando se movimentar. Por qualquer motivo que seja. A pessoa está muito sedentária, eu falo, gente, põe uma Beijo, música. Bárbara. Beijo, Bárbara. Põe uma música, coloca lá o que você gosta de ouvir e dança. Dança, dança o que você quiser. Meia hora, 40 minutos, dança. Quando você vê, você já vai estar todo suado, já fez sua atividade física do dia com prazer. A Débora já está quase ali, Pedro Bial, no filtro solar, dance. Exatamente. Não é assim, Ah, dance. mas é porque eu amo. Então, assim, eu acho que todo mundo ama também. E é bom, às vezes, você sozinho em casa, você bota aquela música e para limpar a casa, então, né, Bárbara? Não tem como não limpar a casa sem música, gente. Aí, Não, não tem, não tem. A gente coloca um som e você coloca o que você gosta. Quando você vê, você tá dançando com a vassoura, você limpa, você vai, você dança. E aí a gente fica mais leve, né? A dança deixa a gente mais leve. ô, Débora, a gente vai entrar aqui, mas já veio uma pergunta aqui. Yoga ou yoga? O que é correto falar? O correto é yoga. Por quê? Na verdade, existem 2 corretos. O correto mesmo é yoga, porque no alfabeto sânscrito e no hindi, que é o falado na Índia, e o sânscrito, que é o antigo, clássico, não existe a vogal O, não existe o O aberto. Em Uhum, todo o alfabeto sânscrito, só existe o O fechado. Então, uhum, não é yoga, porque lá, né, a palavra é escrita exatamente como a gente escreve aqui, como Y,
E aí a gente usa o O fechado, justamente por isso, por não existir no alfabeto sânscrito e nem no hindi o O aberto. Porém, em português, o yoga com I, a gente pode falar yoga à vontade. Então, o que você falar tá certo. Então, yoga ou yoga? Débora, a primeira pergunta que chegou aqui para mim foi o seguinte: é uma religião? Essa é uma pergunta que eu recebi essa semana de uma moça. Eu vou falar para vocês. Yoga. Eu tenho costume de falar yoga porque nos lugares que eu estudei, todos os professores falavam yoga, tá? Então eu tenho esse hábito. Mas se você tem o hábito de falar yoga, não precisa ficar se corrigindo, não. Não tem problema. Onde eu estudei, a gente estudou algumas escrituras antigas. E dentro dessas escrituras, a gente vê muita conotação religiosa. Só que não tem nada a ver com o que a gente entende por religião aqui no Ocidente. Não tem nada a ver com o que a gente construiu como religioso aqui no Ocidente. Lá é muito mais algo espiritual do que religioso. No sentido de que o indiano, ele é muito simples. O indiano, ele é muito simplório mesmo, no estilo de vida, no jeito de ser. Ele é tão simples que assusta um pouco a gente aqui no Ocidente. Então, para eles, espiritualidade é simplesmente bem-estar. É quando você está bem consigo mesmo, é quando você está em paz. Sabe quando você vai dormir, você respira fundo? Ai, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá na paz. Isso para eles é espiritualidade. Só que tem alguns movimentos, alguns gestos, né? Igual esse gesto que a gente faz aqui de unir as mãos em forma de prece em frente ao peito, que foram utilizados por várias religiões num conceito de religião mesmo, religião X, Y, Z, e que não necessariamente lá é utilizado assim. Lá esse gesto é um gesto de união dos opostos, do lado direito e esquerdo, sol e lua, feminino e masculino, como se fosse o yin e yang, só que em um gesto. Não tem nada aqui religioso, de oração, de santos ou nada disso. É muito simples. Só que nós ocidentais, nós temos o hábito, pela vida e por tudo, pelas construções da ciência ocidental, de não pode ser tão simples assim, tem que ter alguma coisa aí a mais. E a gente acaba levando isso para lados que não tem realmente nada a ver. Só que existem algumas escrituras que trazem alguns preceitos. Por exemplo, tem um tipo de escritura muito antiga que tem mais ou menos de 5.000 a 7.000 anos, que foi encontrado lá numa cidade pelos colonizadores europeus, ingleses, que colonizaram a Índia, encontraram vários manuscritos em papiros, sabe, aqueles papéis muito antigos, e que traziam alguns preceitos do yoga, que seria um deles, né? Não mentir, somente falar a verdade, estar em paz consigo mesmo, praticar asanas, que no caso são atividades físicas, movimentos com o corpo para se manter com a vitalidade mais saudável, para se manter a vida mais saudável, se alimentar de forma adequada. Mas, assim, são poucas coisas. E muitas pessoas acabam confundindo um pouco com as questões religiosas. Mas não é religião. Yoga não é religião. A religião, assim, que a Débora falou, tem a questão do Ocidente, tem uma conotação diferente. Mas a religião vem do latim, se não me engano, religare, né? Isso. É ligar você a um plano divino. Então não quer dizer que você vai seguir uma doutrina. Quem tem a nossa cabeça, quando você fala assim, religião,
já pensa na igreja, já pensa, né, no culto, Isso, na missa, aquela coisa. Não. E é ligar com o seu interior. Você está fazendo uma ligação, né? É como se fosse uma análise, né? É você ligando com você mesmo. É mais ou exatamente. menos isso. Isso é yoga. Total. Débora, a yoga ela precisa de uma concentração muito grande, né? E aquela pessoa que é hiperativa, todo mundo consegue fazer a yoga? Consegue. Consegue. Porque, assim, existem vários tipos de yoga. A gente começa por aí, porque existem Uhum, tipos de yoga que realmente é muito parado. Vou dar um exemplo. Tem um exemplo que se chama Kundalini Yoga. Kundalini Yoga tem poucos movimentos, você fica mais em estado de meditação, de atenção uhum, plena, trabalhando muito a sua respiração e essa conexão com o seu corpo. E já tem outros tipos de yoga que trazem outros movimentos. O Power Yoga, por exemplo, ou o que a gente chama de Hatha Vinyasa Yoga, é muito movimento, é o tempo inteiro, não para. É uma ginástica, a gente fala assim, é uma loucura, é o tempo inteiro Não, é só pelo nome eu movimento. já vejo que é loucura. É movimento, 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 movimento. É você. Eu tenho uma professora que fala assim que o Hatha Vinyasa Yoga é pegar a nossa energia suprema pelo rabo e sacudir, assim, ó. Porque a gente Nossa, termina a aula assim, ó. A gente termina a aula e não tá aguentando mais nada. Mas o objetivo disso é trazer consciência para o ser que você é. É trazer luz e consciência para o seu corpo, te colocar no estado presente de uma forma firme, construtiva. É colocar você ali. O objetivo não é fazer postura, o objetivo não é ficar respirando horas e horas. O objetivo é você estar em você no momento presente. E quando a gente está se movimentando com atenção na respiração e em concentração, a gente está no momento presente. Não tem como sair disso. E é o momento que a gente desliga do mundo lá fora. É quando a gente fala que o corpo cansa e a mente descansa. adorei isso. O corpo cansa e a mente descansa. É. Porque, Débora, se você for colocar tudo no contexto, a gente acaba virando uma rotina a nossa vida. Você acorda de manhã, toma banho, escova os dentes, toma café, sai para trabalhar. É um momento de você parar e pensar o que eu sou nesse planeta, por que eu vim, para que eu vim. Você se encontrar com você, né? Você, qual a importância disso daqui? E você ter aquele momento seu, que muitas vezes a pessoa não tem esse momento consigo, né, assim, de refletir o que está fazendo na vida, né? Eu vi um dia a Fátima Bernardes, ela falando muito de meditação, e ela falando que todo dia ela começou a treinar, porque no começo você se dispersa, pensa em outra coisa, quando você vê, esqueci de fazer o almoço, não, tem que fazer isso. Ela falou assim, foi um treinamento, todo dia eu tirava 10 minutos para mim. E ela começou a ouvir o relato dela, ela falou assim, a minha vida começou a ter outro sentido. Era 10 minutos meus, que eu pensava em mim, né? E isso faz a diferença na vida, né? Total. Outra coisa que eu preciso te perguntar, a questão pessoa obesa, magra, porque você é um palito, né, Débora? A pessoa obesa, ela tem a maior dificuldade, como consegue fazer yoga? Olha, existe um grupo no Brasil que se chama Yoga para Todes. Yoga para Todes BR. A professora se chama Van Joda. Depois eu te passo o arroba dela direitinho. É Porque trava-língua?
Porque é difícil, né? Yoga para todos BR. A professora chama Vanjoda. Ela é obesa. E ela faz tudo. Tem coisas que ela faz que eu não faço. Um corpo gordo, o corpo obeso, ele é um corpo como qualquer um outro. Todas as pessoas são capazes de qualquer movimento desde que você tenha um corpo. A única coisa que impossibilita você de fazer um movimento é se você não tiver um membro, for amputado ou nascer com alguma deficiência. Aí, ok. Tirando isso, não é restrição. Tem um outro professor que é Christian Coleri, yoga. O Chris também trabalha, ele também é obeso, ele trabalha yoga para obesos e é maravilhoso, é lindo o trabalho dele. Lindo, 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 lindo. Porque ele consegue demonstrar coisas que a gente traz ao longo dos anos através do preconceito. Porque às vezes o preconceito ele tá tão arraizado na gente, é uma coisa que vem tão lá de trás, que a gente acredita nisso. Que a gente não é capaz porque é obeso, porque não é capaz porque é magro, porque é alto, porque é baixo, porque é preto, porque é branco, sabe? A gente traz isso lá de trás. É claro que é complexo, não dá para falar de uma forma tão simplória, mas na maioria dos casos, qualquer corpo é capaz de qualquer coisa. Só que vão ter algumas limitações, às vezes a pessoa pode, no início, mas isso é um pouco relativo. Eu ia falar de ficar mais cansado, mas vai depender do condicionamento físico, né? Isso não tem a ver com peso, isso tem a ver com a sua atividade no seu dia a dia. Então, o yoga, ele é para todos. Ele é para todos. Ele é para gestante. Tem a professora de yoga mais idosa do mundo, ela tem 98 anos. Ela é maravilhosa também. 98. E ela faz tudo até hoje, 98 anos. Em BH tem uma professora de yoga que tem 85 anos. E ela dá aula até hoje. Só que com as limitações da idade, mas aí é natural, né? Não tem como. Débora, um amigo meu aqui, o Christian. Beijo, Cris, tudo bem? Aqui, ele está perguntando, eu não sei se você vai responder essa questão, que a Cabala e a Yoga são coisas, a mesma coisa, são coisas diferentes. A Cabala é mais voltado para a religiosidade mesmo, né? A Cabala, ela é mais da área muçulmana. O yoga, ele é mais hindu. O yoga, ele foi escrito e ele foi, as escrituras dele foram encontradas na Índia. E a Cabala, porque a Índia e as regiões muçulmanas, em alguns lugares, acabam se misturando. Mas a Cabala é muito mais voltado para as religiões muçulmanas, não para as hinduístas. É diferente. E eu acho muito legal, gente, a questão do... Vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que o Oriente, ele está muito mais evoluído que nós, né? Beijo, Gisele Fófano, minha professora maravilhosa. Ela vai fazer uma live aqui, Débora, com a gente, falando sobre como montar projetos, monografias. Ela é excelente professora, maravilhosa. Ela senta com você, ela faz parecer o TCC a coisa mais fácil do mundo. Preciso de você, Gisele. Gisele Fófano, uma pessoa maravilhosa, uma professora nota 1000. Em breve a gente vai estar junto aqui. Um beijo, professor. Aí, assim, a parte oriental, nossa parte ocidental, né? Ele tem mania assim, não deu certo, é culpa de Deus, sempre bota culpa em alguma coisa. E o Oriente não, ele tenta buscar dentro de si, né? O que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso agir? Então, assim, muita parte da meditação eu falo, é a busca interior mesmo. Como eu estou sendo uma pessoa boa, o que eu posso fazer para o meu dia ser melhor? Né? Eu não sei se estou falando aqui uma besteira enorme. Tá perfeito.
o yoga ele traz alguns fundamentos que são do Oriente, né? E um deles é você não se julgar. Você não se julgar a nada. Nem a ser bom, nem a ser ruim, nem a ser diferente, nem melhor, nem pior. Simplesmente você ser. Esse é o ponto mais difícil, né? Porque quando a gente tira todos os julgamentos, só sobra a gente. Quem a gente é, na verdade. E aí nem sempre a gente quer, por conta de preconceitos e por conta da sociedade, aceitar quem nós somos. E eu não estou nem falando questões estéticas ou físicas, eu estou falando de essência mesmo, sabe? O que a gente chama de espírito, eles chamam de essência, daquilo que você é lá dentro. E nem sempre a gente quer aceitar essa nossa essência, por conta de coisas que vieram ao longo dos anos, da vida, da história aí, para tentar derrubar algumas coisas em relação à nossa essência. Então, o yoga, ele traz muito isso, o não julgamento, que eu acho que é uma beleza, é uma coisa assim, indescritível. Porque quando você senta para meditar, ou quando você está numa prática de yoga e você esquece os julgamentos, que você está ali só você com você, é um momento inexplicável, sabe? A gente sente, é como se sentisse o nosso coração pulsar em todo o nosso corpo. É uma coisa mágica. Porque, infelizmente, né, Débora, a gente vive num mundo muito consumista e muito... A rede social, gente, eu não sou contra a rede social, porque tudo é da forma que você trabalha, né? A forma que você lida com ela, né? Então, assim, mas eu quero postar, fingir que eu sou feliz, eu tiro uma foto e sai maravilhoso. Então, assim, não é você ter o celular do ano que você vai ser mais feliz, não é ter aquele corpo de revista, né? Que a gente brinca de modelo e tal. Não, é muito mais a questão da essência. Você com você, você se conhecer, você se permitir, né? Eu não vou citar o nome aqui, porque a pessoa não permite, não, nem falei que ia comentar isso. Ela estava falando comigo sobre meditação. Eu sempre jogo com os meus amigos, vou falar sobre isso e tal. Ela falou que nos primeiros dias ela teve crise de choro. Sim. Entendeu? Porque o que ela estava vendo, ela não estava gostando. Que ela estava vivendo esse automático, como eu falei. E ela falou assim, qual está sendo a minha contribuição? O que está acontecendo comigo? Então, assim, cada um se descobre de uma forma. Sim. Né? E... Pode falar. Pode falar. E a meditação, ela vem de várias formas na nossa vida. Nem sempre você vai se identificar com essa meditação que senta ali na almofadinha, fica com a mãozinha assim bonitinha e respira. Às vezes você vai se identificar cozinhando. Às vezes você vai se identificar... Muita gente medita quando está cozinhando, sabe? Quando está fazendo uma preparação mais longa, que está ali. A pessoa, ela sai completamente do mundo exterior e ela vai para o mundo dela quando ela está naquele momento de cozinhar. Tem pessoas que conseguem entrar nesse momento quando estão fazendo caminhada ou quando estão correndo. Então, cada um tem o seu tipo de encontro. Não é que é uma regra que você tem que sentar e ficar ali daquele jeito. O yoga não prega isso, sabe? Porque a gente é individual, a gente é diferente, cada um vai se identificar. Existe um tipo de meditação que se chama meditação ativa, que você medita caminhando. É muito interessante. Você vai trabalhando alguns tipos de respirações enquanto você caminha, e aí você vai para o estado do momento presente enquanto você caminha. E é em movimentação. Tem umas que é pulando, sabe? Super legal, assim, diferente. Mas aí se alguém ver e falar, isso é meditação? Né? Mas a pessoa, ela tá em estado meditativo. Ou igual a gente falou lá no começo, de colocar aquela música que você mais gosta e dançar até
se acabar. É o seu jeito de meditar. Também funciona. Você está ali com você mesmo. Você não está preocupado se você está dançando bonito, se você está arrumado, que roupa que você está usando. Você não está preocupado com nada. Esse é um momento seu. E isso é meditação. Porque a gente tem o estereótipo, quando, assim, automático, quando a gente fala yoga, né? A gente vê a imagem do Buda, que não é aquele lá, gente, aquele gordinho sentado assim, ele não é o Buda, tá? O Buda é magrelo, depois vocês pesquisam aí na internet. Mas você fica imaginando aquela sentado, os dedinhos aqui assim, e você fica ali horas. Não, e tem que ser algo prazeroso, não é algo, né, que você vai conquistar de um dia para a noite. A gente consegue fazer 1 minuto, no outro dia passa para 2. E uma coisa que a Débora falou que eu achei muito interessante é que a yoga trabalha muito com a respiração, né? Isso é fundamental, né, Débora? Eu falo muito, eu falo em todas as aulas que eu dou. Observa a sua respiração. Observa se você respira completamente ou se você corta o finalzinho da respiração e o início da próxima respiração. Porque normalmente a gente só respira pelo meio, a gente tem mais um tanto aqui para respirar e um tanto aqui. A gente só respira isso aqui. E isso, biologicamente falando, isso faz mal para a gente. Porque é uma quantidade de oxigênio que está entrando para oxigenar todo o nosso corpo, todos os órgãos e cérebro, uma quantidade de oxigênio muito pouca do que ele necessita, da capacidade de um pulmão. Então, a gente precisa respirar melhor para a nossa saúde, não é só para esses conceitos filosóficos que a gente está falando aqui. E muita gente fala, eu comecei a fazer yoga, acabou meu problema de circulação, acabou o formigamento que eu tinha. Minha memória melhorou muito, minha concentração melhorou muito. Mas por quê? Você começou a oxigenar melhor seu sangue. E essa prática, ela sai da aula e vai para a vida, porque você começa a se perceber. Você está no ponto de ônibus, quando você vê, você está respirando direitinho. Sabe? Você está vendo televisão, quando você percebe que não está respirando legal, você volta a respirar de forma consciente. Isso é muito legal. Agora eu estou percebendo por que a Gisele Fófano, ela é tão calma, tranquila, está sempre sorrindo. Ela é adepta à meditação e yoga. A meditação e yoga é vida. Então, agora descobri o segredo, Gisele. Eu concordo. E, assim, a respiração, gente, ela é tão importante que você pode tirar uma pessoa de uma crise de ansiedade através da respiração, né? A pessoa respirando de forma adequada, isso como exemplo, né? Tem vários benefícios uma boa respiração, né? A oxigenação, como a Débora falou aqui, a pessoa respirando da forma correta, né? Ela tranquiliza, ela leva oxigênio, então ela relaxa, né? Relaxa. E é igual carro. Quando você vai pegar o carro pela primeira vez, fica você para pisar no freio, na embreagem, passar marcha, é muita coisa. Depois de algum tempo, você já está fazendo no automático, né? A respiração é a mesma coisa. Aposto que a Débora deve ter alunos. Fala, nossa, Débora, é chata, é cansativa, eu não vou conseguir. Daqui a pouco está fazendo, sem perceber. Sim. Né? E introduz na vida da pessoa. Sim, sim. Eu tenho uma aluna que tem transtorno de ansiedade generalizada. Ela faz tratamentos medicamentosos, faz psicoterapia, mas ela quase todos os dias me manda mensagem falando que ela não acreditava o quanto o yoga mudaria a vida dela, o quanto está mais fácil hoje do que era antes da prática do yoga. Mas é simplesmente por isso. Hoje em dia tem muitas pesquisas científicas que comprovam os benefícios do yoga. Muitas, muitas. Se jogar no Google ou no Google Acadêmico, vai
parece um monte, milhares, porque é uma coisa onde você trabalha a sua consciência na respiração, no movimento, na sua atenção, na concentração. E isso tudo de uma forma sistemática, é passo a passo. Nem toda aula dura 1 hora, tem aula que é 20 minutos, 30, 40, e vai aumentando aos pouquinhos, para a pessoa ir se acostumando mesmo. O difícil é quebrar o padrão, né? Porque muitas pessoas entram no yoga, às vezes, achando que vão fazer aquelas posturas que a gente vê muito no Instagram, sabe? Umas meninas muito lindas fazendo umas posturas, umas contorcionistas, assim, uma coisa muito diferente. E quando chega numa aula real de yoga, não tem muito aquilo ali, porque aquilo ali é uma coisa só para mostrar. Mas a prática é diferente, é igual na vida. Yoga é a vida. É isso, é igual a Gisele falou ali, que yoga é vida, meditação é vida, porque é a mesma coisa. Não não são flores todas as aulas, sabe? É muito gostoso o resultado. Mas a prática, ela exige um pouquinho que a gente se esforce em alguns aspectos, principalmente esse de se encontrar consigo mesmo e falar, opa, eu aqui, meu Deus, quero me ver ou não quero me ver? Sabe aquela coisa assim, ai, não quero ver. E aí tem gente que some, que vai embora, sabe? Que não volta, porque viu alguma coisa ali que não foi o momento. E tem gente que fica e não para nunca mais. Depois faz curso de formação, vira professor de yoga, igual aconteceu comigo. Nada na vida, gente, é fácil, né? Nada na vida é fácil. Às vezes a gente vê assim, a Débora, por exemplo, professora de yoga, mas olha o quanto ela estuda, o quanto ela se dedica. Você não se transforma um professor da noite para o dia, né? Tem muito estudo, tem muita dedicação. Então, assim, a gente não pode desistir. Se a gente quer aquilo ali, coloca como meta, a gente vai chorar, vai sofrer, né? Igual, assim, eu lembro muito na faculdade, no meu caso, às vezes aquela matéria não entra na sua eu também chorei muito cabeça, na faculdade. Nossa! né? TCC, então, né? Hoje estava, ajuda aí, hein? Que é uns nomes aí, um áudio de Shanti Maia, ouvindo Shanti Maia que fala. Isso. Ele falou exatamente sobre isso, que yoga não são essas práticas de muitas posições. Yoga é autoconsciência. Exatamente, exatamente. As posições, elas vêm como uma ferramenta, como um meio de transporte entre a sua consciência e a sua essência e o seu ser. É uma forma de te trazer, vamos dizer assim, de te trazer na marra para o si mesmo, para o momento presente. Que se você está prestando atenção naquilo ali, você não está prestando atenção em outras coisas. A mente está focada. E é bem isso. Gente, é muito importante também, a Débora é professora de yoga, você procurar sempre alguém capacitado, né? Assim, eu vejo na internet, você vai ali, você busca, você acha 500 anúncios, mas procura ver se a pessoa faz estudo, se tem domínio, né? Pelo conversar, eu gosto muito sempre de aula experimental, porque você joga algumas perguntas, né, para saber se a pessoa realmente domina o assunto, se sabe o que está falando, porque, assim, como a Débora passou, cada um tem um corpo diferente do outro, não existe um corpo igual ao outro. Então, se a pessoa pega e já manda você fazer posições, aquelas que a gente vê em revistas, que a gente vê na internet, sem você ter a mínima prática, sem você se conhecer, sem você saber fazer, você já dá um stop ali, você para, não, estou no caminho errado, né? Quem gosta muito de academia, você não começa pegando 50 quilos, você começa
1 quilo, 2 quilos, e ali vai, né? É o treinamento, é você fazendo aquilo todos os dias que vai te aprimorando, né? Então não é da Exatamente. noite pro dia, né? Igual a gente vai estudando, vai buscando sempre informações. E buscar sempre um profissional que tenha uma formação ou em educação física ou em fisioterapia, alguém que realmente conheça o corpo, porque por mais que o yoga seja uma filosofia, ele exige você trabalhar o corpo. E tem muitos profissionais que não têm formação no mercado, sabe? Eles têm formação só em yoga. Eu tenho formação em educação física e também formação em yoga. E outra coisa é observar se esse profissional ele pratica o que ele diz. Porque muitos, eles estão ali falando, mas eles praticam. Porque quem pratica sabe as dificuldades que existem para se chegar em determinado ponto. Eu sei quando eu comecei as dores que eu tive, as dificuldades que eu tive. Eu já tive vontade de parar yoga várias vezes, como tive vontade de parar de dançar. Quantas vezes eu já chorei querendo desistir de tudo. E eu tinha certeza que eu ia desistir. Eu chegava em casa falando, não, acabou pra mim, não quero mais isso. Não quero mais isso, quero, sei lá, fazer outra coisa, vou virar secretária executiva e vou viver outra vida. Mas no outro dia eu tava lá de novo. Em breve sairá uma publicação da Gisele sobre evidências científicas dos benefícios da yoga. Ah, eu quero Ai, ler, que hein, lindo, eu Gisele? quero também. Olha, descobrindo, olha, a Gisele nunca conversou comigo sobre yoga, olha. E uma coisa aqui só importante para não perder o raciocínio aqui, ninguém conhece melhor do que o corpo do que a gente mesmo. A Débora sabe o corpo dela, eu conheço o meu corpo. Não é porque o professor falou e tal. Se está doendo, se está fazendo algo que não está fazendo bem para você, pare. Né? Não Exatamente. ultrapasse o seu limite. Não tenha vergonha de chegar e falar assim, professora, não está dando para mim, está doendo, não estou aguentando, está desconfortável, entendeu? Porque é melhor você falar do que ter uma consequência ruim, No né? yoga, as posturas se chamam asanas. Asana é a palavra postura em sânscrito. E asana significa estar numa postura estável e confortável. Se você não está estável e confortável, está errado. Então, você tem que estar estável na postura, conseguindo respirar ok, conseguindo fazer a movimentação ok, estando no momento presente ok, sem estar aquela coisa, eu tô toda torcida, não consigo respirar, aquela coisa, sabe, que você já tá ali ficando roxo. Isso não é estar estável e confortável. Então, isso já não é yoga. Um beijo para Dona Ivone. Dona Ivone está na live. Dona Ivone do Conselho Tutelar, Conselho do Idoso. Um beijo, Dona Ivone. Dona Ivone. Pati, um beijo para você também. Está aqui, Beijo, Pati Paty. Dornelles. E isso que a Débora está falando é muito importante, gente. Faça até o seu limite, tá? Tem que estar confortável, tem que ser prazeroso, né? Tem que respeitar os seus limites, né? Isso em tudo na vida, em tudo, né? Há pouco tempo eu estava conversando com a fisioterapeuta lá da Policlínica e uma pessoa pegou um profissional, um mau profissional e fez exercícios abusivos com ele, né, um personal trainer, e prejudicou o joelho dele. Ele não estava preparado para aquele tipo de exercício. Isso, então, gente, é em todas as áreas, né? A pessoa, peraí,
tá doendo, não tá legal, não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de Respeite, questionar. exatamente, respeite sempre o seu próprio limite. É como o Gabriel disse, o Gabriel foi perfeito nessa fala. Você conhece o seu corpo, só você conhece o seu corpo. Eu entendo de anatomia, mas eu não conheço o seu corpo. É diferente. Eu não sinto a sua dor. Eu não sei o que você está sentindo. Uhum. E muita gente, Gabriel, muita gente fica com vergonha de falar, professora, tá doendo, professora, fiquei tonto, professora, me deu um teto preto que eu levantei rápido. Muita gente tem vergonha. Eu fiz uma live aqui, a Gisele deve conhecer o professor Paulão, estou falando aqui que ele é professor de educação física, dá aula em Juiz de Fora, em Valença, e ele estava falando que ele tem muita ressalva, tô falando que está salvo aqui na live, ele fala, ele dá palestra sobre isso, que ele não é contra, mas ele tem muita ressalva no CrossFit, porque é um tentando quebrar o recorde do outro. Ele falou assim, Sim, e isso não é legal, porque às vezes o seu corpo é de uma forma, você tem uma postura, você tem uma vida, e eu tenho outra totalmente diferente. Então, exatamente. ele não é contra o CrossFit, ele é contra essa competição. Essa competição, eu tenho que fazer em menos tempo que fulano, eu tenho que fazer isso. Não, isso que ele fala muito sobre isso, que é importantíssimo. Na maioria A das Dona Ivone está práticas falando aqui, de... ó, um exercício mal feito te destrói. E É como, em vez de verdade, beneficiar, só destrói a gente, Dona Ivone. é verdade. E isso queima o filme do exercício, né? Do profissional. Isso não é Uhum. bacana. E no yoga existem muitas práticas onde a gente fecha os olhos justamente para não olhar para o lado. A gente fala, traz o seu olhar para dentro. Por quê? É você com você mesmo. A gente não precisa competir com ninguém, nada. A gente está ali para se trabalhar. Não é para ficar olhando Uhum. se o outro põe a mão no pé e eu não, e aí você entra nessa competição e você acaba se lesionando por conta de algo que não vale a pena. Você está ali para se cuidar, não é para cuidar do outro. O outro está se cuidando também. Vocês estão se cuidando juntos, mas cada um cuidando de si. Mas trazer essa consciência é muito difícil. Porque sempre você abre o olho Tá assim, vendo, gente? assim, sabe? Aí olha o coleguinha Tá ali. vendo a diferença de profissional para profissional? O bom profissional, não só na área da yoga, da educação física, ele vai respeitar o seu limite, né? O professor, ele tem que ter essa visão, ele quer que todos os alunos cheguem, mas cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu time. Exatamente. Você tem que respeitar o tempo de cada um, né? E isso é muito Exatamente. bacana. Você falou Gabriel, brilhantemente aí. Uhum. hoje eu Pode dou falar. aula de yoga para minha mãe. Aí Olha, eu não tenho como falar para minha mãe, planta bananeira aí. Ou então faz um contorcionismo. Não é assim que funciona. Ela começou com 56 anos. Como que eu vou falar para ela fazer algo que ela nunca fez? Então, assim, tudo tem seu tempo, cada corpo tem seu tempo. E aprender a aceitar isso também. Aprender a se uhum. respeitar, se entender. Não conseguir encostar a mão no pé, tô dando esse exemplo, mas assim, tá tudo bem. Não é Uhum. uma competição, como você está dizendo. É respeitar a idade da pessoa, né? O físico, é levar tudo em conta, né? Uhum. Então, assim, eu vou marcar com a Dona Ivone, tá ouvindo, Dona Ivone? Vou marcar, a gente vai fazer uma aula com a Débora. Ai, vamos! Débora, como é que a gente faz para te encontrar? As aulas são online, presencial? Como é que... No momento, eu estou somente com as aulas online
Eu tô Uhum. querendo voltar com presencial em janeiro do ano que vem, porque já que só faltam aí 3 meses para acabar o ano, eu falei, não vou começar nada para chegar dezembro, parar, né? Eu já vou finalizar, deixar essa pandemia acalmar, essas coisas acalmarem. Já estou duplamente vacinada, toda feliz. Já quero ir para. Queria ser idosa para ter a terceira dose já. Mas, assim, vou esperar até o ano que vem para retornar presencial. Eu tô no Instagram como Uhum. @debmartins.yoga. @debmartins.yoga. E lá eu posto bastante coisa. De vez em quando eu dou uma aula aberta, eu faço uma live, dou uma aula. Geralmente eu dou aula de yoga no Instagram, aulas abertas. Eu até coloco assim, aula para quem nunca praticou yoga, ou yoga para quem nunca praticou. Que eu adoro quebrar esses padrões, esses paradigmas, Uhum. assim, porque aí a pessoa tá lá na casa dela, ela já fica assim com um pouquinho de menos de vergonha, e aí ela faz, depois ela me... Geralmente eu recebo várias mensagens depois falando, gente, eu não sabia que era assim, poxa, que legal, eu consegui. Aí eu fico toda feliz. Que eu fico feliz com isso, sabe? Com o sorriso da pessoa, mesmo sem ver diretamente. Eu acho isso tão legal, porque a gente quebra esses preconceitos, essas barreiras assim que tem, e isso liberta, né? Hoje eu estava conversando com meu marido e assim, a gente estava falando, nossa, conhecimento liberta, né? Assim, não tem jeito. O conhecimento, quando a gente conhece alguma coisa que ela é de verdade, a gente relaxa, a gente fica livre de preconceito em relação àquilo. Então, meu Instagram é muito informativo. Meu Instagram não tem muita postura bonita, umas coisas assim. Ele é muito informativo de trazer o que é yoga, para que serve. Uhum. E esse mês eu tô com um projeto, posso falar dele aqui? Pode, lógico. Esse mês a gente entrou no Outubro Rosa, né? E como eu trabalhei 5 anos no NASF, em Paraíba do Sul, e lá eu trabalhava nas UBSs. Então, eu acabei absorvendo todo o calendário das UBSs, todo o calendário do SUS da saúde. Foi tudo pro meu coração. E aí, a gente está no Outubro Rosa esse mês. E só que eu não estou falando sobre o câncer de mama, nem de útero e ovário. Eu estou falando sobre a endometriose. Eu estou com um projeto de yoga para quem tem endometriose, porque dentro de vários estudos que eu já fiz, existem vários que comprovam que o yoga ele ajuda a reduzir as dores pélvicas, principalmente para quem tem dor pélvica crônica, que só quem tem sabe como porque realmente é uma coisa muito crítica. Para quem tem endometriose profunda. Então, eu Uhum. estou trazendo bastante informação sobre endometriose, sobre as dores do período menstrual e relação de estudo com o yoga. Principalmente as questões de ansiedade, relaxamento, tudo isso. E aí, quem quiser visitar lá para dar uma olhadinha, está aberto para todo mundo. Tá? Então, repete pra gente aí o seu Instagram, Débora. Uhum. @debmartins.yoga. Gente, e endometriose é o tecido que reveste o útero, que acaba crescendo, né, descamando e causa uma dor insuportável, né? Assim, eu conheço várias mulheres que queixam, até algumas têm dificuldade de engravidar, causam vários distúrbios, tá? Só para quem não conhece o termo saber o que é Uhum. endometriose. É uma coisa muito séria, né? E tem esse benefício aí, ó. Mais um que eu não sabia, né? Ó, Leandro, um abraço, meu querido, um beijo. O Leandro, ele é massoterapeuta, né? Pessoa Ai, gente, boníssima. massagem é Só tudo de. ele ele adora malhar essas coisas todas e a massagem dele é maravilhosa, muito boa. Parabéns mesmo, Leandro. Débora, quero agradecer. Ai, eu que Ah, agradeço. Ai, é uma passou tão honra para rápido, mim. olha. Não, nem sei que horas são. Tô aqui, tô toda entregue. São 9 horas, olha, que coisa boa. Nossa!
Gente, parece que eu acabei de sentar aqui. E vou marcar Dona Ivone a aula e a Dona Ivone também vai marcar. Vamos marcar com a Débora aqui a aula, hein? Vamos! É para Vamos todas as marcar. idades, todo mundo pode fazer, homem, mulher, todo mundo. Todo mundo pode fazer, todas as idades. As aulas são online, mas eu uso um aplicativo muito facinho de mexer. Eu dou aula pelo Google Meet, que aí eu mando um link para a pessoa, é só clicar no link, já chega na aula. Eu vou dando a aula, eu vou olhando, eu vou explicando passo a passo, é bem devagar. A gente conversa, tira dúvida. Não é online igual o YouTube, porque muita gente acha que o online é tipo no YouTube, sabe? Que é gravado, já Uhum. tá lá. Não. É igual aqui, a gente conversando, eu vou corrigindo, eu puxo a orelha. Você pergunta, ela responde, tem essa interatividade, gente. Não é aquela coisa. Ah, a Dona Ivone falou, tamo junto. Vamos falar aqui depois do resultado, hein? Ah, tá bom. Eu vou adorar. Ah, Gabriel, muito obrigada. Ah, tô tão feliz de estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Essa A audiência honra é super minha. maravilhosa. Gente, eu vou confessar para vocês, a Débora é minha irmã do coração, né? Assim, a gente cresceu juntos, né? Temos quase a mesma idade. Ela é bem mais nova que eu, mas linda, maravilhosa, né? Então, assim, a gente, a vida dá irmãos pra gente que nem o sangue constrói, né? Então, assim, a Débora tá no meu coração ali guardadinha sempre, Mesma né? coisa. Sabe que eu amo sua mãe, seu pai, sua avó, sua família é minha, Ai, sabe disso, né? é, Você, eu lembro assim, da adolescência, criança, a Débora é minha prima, minha irmã, sempre assim. é. E ai de quem falasse que não era. Ai, ai. Um beijo. Assim, um Obrigado pela beijão para honra, você viu? também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, gente. Uma boa noite. Tchau.